E como é que é, pessoal? Daqui quem fala é o Michael e sejam muito bem-vindos aqui ao canal Football Station. E hoje trazemos aqui uma tier list de Inazuma Eleven ou Super 11, como vocês preferirem. Desculpem a demora para lançar vídeo novo, mas hoje vamos gravar uma tier list que já saiu há mais de um ano atrás no canal Michael RPG também uma. Mas esta vez vamos fazer aqui para o canal Football Station. Eu meti aqui os personagens que eu acho que são mais emblemáticos e mais importantes na obra. Começar aqui com o guarda-redes Mark Evans. O guarda-redes Mark Evans eu acho que é, além de ser o protagonista, o melhor guarda-redes na obra, na minha opinião. E vamos colocar aqui então o Mark como um tier S. Axel Blaze ou Chuyagões, dependendo de onde é que vocês assistiram. É sem sombra de dúvidas o melhor jogador do Inazuma Eleven, da série em si, o melhor atacante, e temos por ele aqui como o melhor jogador. Agora vamos falar de Kido ou Jude Sharp, já podemos colocá-lo aqui, meio campo estrategista, melhor que ele, poucos meio campos, não há, se calhar um meio campo que seja melhor que ele. Poucos meio-campos conseguem se equiparar a ele. Ele é o co-capitão da Raymond e o co-capitão da seleção japonesa. Ele tem uma visão de jogo muito diferente dos outros jogadores. A inteligência dele é acima do normal e o controle de bola dele e a precisão é espetacular. Kageyama é um B. Porquê que ele é um B? Ele é um ótimo defesa, sim, para o contexto de Raymond, só que ele falha muito em termos de... Ele não é um jogador decisivo, ele é um defesa com boas técnicas, mas com uma mentalidade frágil e que pode ser várias vezes ultrapassado e superado. Nathan Swift joga tanto defesa, lateral, meio campo, provavelmente o jogador mais veloz de Inazuma Eleven e também um dos meus jogadores favoritos. Eu acho que ele merece a tier A, porque não vou colocá-lo na B porque não dá para comparar com o Kageyama, e também não posso pô-lo na tier S porque na minha opinião estes jogadores destacam-se muito mais e vou ter poucos jogadores aqui na minha opinião. Agora vamos falar de Jimmy, o Sombra, que já que ele é uma sombra, fica cá em baixo porque ele teve poucos feitos importantes. Acho que o feito mais importante que ele é no primeiro jogo de seja na Raymond, a notar que está a ser notado pelas pessoas porque estava a jogar pela equipa. Todd, ele é um bom driblador, mas eu não acho que ele tenha grandes feitos nem pela Raymond, nem acho que ele seja um jogador que poderia ter sido convocado para a seleção nacional. Max, eu gostava do Max, só que não era grande coisa de bom atacante, nem para o meio campo. Eu acho que ele é um tier C, se não um D. Ele é aqui tipo no meio, não lembro do nome dele. Eu gostava da tática da bomba, mas também não era um grande jogador. Steve, eu vou pôr não dá para colocar no tier B, mas dá para colocá-lo aqui à frente. Ele não era um mau jogador, pouco requisitos Raymond, porque a Raymond não tinha grandes jogadores e ele até que não era um mau jogador. Sendo um mau jogador, ele não era muito mau. Não sei se fiz-me entender. O gajo era bom no karaté, mas sinceramente não me lembro de nada que ele fosse bom mais. Aqui o 4 olhos acho que nem preciso dizer. Someoka é um classe B, é um bom atacante, não um ótimo. É um bom atacante, é a sombra do Axel Blaze e é um jogador que se calhar muito individual, e no quesito em equipa ele peca muito, porque o foco dele é só marcar golos. Portanto eu acho que ele foi mal aproveitado. Se ele fosse o atacante artilheiro, mas tem uns chegões, ele talvez pudesse estar aqui no A, mas não. Eric ou Ignose, um dos meus meio-campos preferidos,
grandes feitos, especialmente pela seleção dos Estados Unidos, também jogou muito bem. Ou pela Rayman, o seu maior feito foi as táticas de equipa com o Bob e com o Mark, com o Pegasus, a Fênix. Tsunami é um dos meus defesas preferidos, mas mais uma vez eu não posso colocá-lo na classe A porque não se equipara a estes jogadores. Não me lembro do nome dele. Dá para colocar aqui. Mas ele. Eu gosto bastante da tática dele do tirar a bola com o remoinho. Só que ainda assim eu acho que ele não tem grandes feitos. Eu acho que eu vou fazer aqui uma coisa, pessoal. Vamos fazer assim. Vamos fazer assim. Vamos clicar aqui tipo uma classe não tão má. Acho que assim está melhor. O que é que vocês acham? Mais, não lembro do nome desse guarda-redes, mas ele tinha umas boas táticas, eu acho, técnicas. Eu acho que ele até é um bom guarda-redes. A questão dele é que ele era sombra do Marco. Ainda assim foi muito bem, como é que eu ia dizer? Ai, faltam umas palavras. Foi muito bem utilizado. Apesar de ele ser a sombra do Marco, as presenças dele em campo foram muito boas. Teve melhor execução, melhor exibição do que o Genga, que é o meu guarda-redes preferido de Inazuma Eleven, mas que o Genda, ou Genga, já nem sei, pessoal, que é o meu guarda-redes preferido e que gostava muito de colocá-lo aqui, mas pelos feitos ele acaba por ficar atrás dele, que acho que é o Tomitaka, não lembro o nome. Ele acaba por ficar atrás. Agora vamos falar de Forest, não lembro do nome. Fubuki. Vamos fazer Fubuki. Talvez tão rápido quanto o Nathan, ou se calhar mais lento até. Um jogador super veloz, com defesa extraordinário, com um atacante brilhante. O seu grande destaque foi na segunda temporada, quando ele tinha a sua dupla personalidade, quando ele jogava como fosse o irmão dele, ele tinha um grande destaque. Mas ele, para Inazuma no Japão, infelizmente ele não teve grandes feitos. Em vez de eu colocá-lo aqui, que ele merece, porque ele equipar 6 jogadores, eu vou ter que colocá-lo numa classe A. Mesmo que eu adore ele e saiba que ele é tão bom quanto estes, ele foi mal aproveitado no requisito seleção japonesa e eu tenho que o colocar um bocado mais inferior. Tinha potencial para mais, mas ele chegou aqui, ele é tipo um classe A mais. E pessoal, eu acho que se eu descontinuar eu vou fazer mais classes. Eu vou acabar por fazer mais classes. Eu estou a ver isto. Alterar aqui as nossas cores. Vou ser por aqui um a mais. Porque os jogadores quase são bons contextos, mas falta alguma coisa. Ia. Feia da mãe. Não, vou ter que colocar na classe. O buquê que fica aqui. Eu posso pôr aqui. Mais. É quase tão bom quanto eles. Acho que é Tori ou é aquela que é Tori, já nem sei. Acho que é ela que é Tori. A Tori. Ou Tóquio. É uma C, é uma sólida C. É uma sólida C. Apesar de tudo, pela Rayman ainda teve uns bons feitos. Não jogou mal. A mesma coisa que ela.
dá para colocarmos elas duas no mesmo patamar. O Bobby, pela Raymond andou sempre a subir e a descer. Teve um início muito mau, quando à altura do Triple Pegasus jogou bem, e pela Unicorn também não jogou mal. Mas ele, na minha opinião, é um classe C. O Thor, gosto bastante dele, só que ele, epá, a maior parte dos jogos ele foi suplente pelo Unidade no Japão. Ele pode ter boas técnicas, mas eu, na minha opinião, acaba por ser um classe C. Hakyu Fudo, o meu personagem preferido de Inazuma Eleven e que eu gostava de colocar na classe S, mas eu vamos ser sinceros, eu não posso equiparar, eu vou ter que colocá-lo aqui, juntamente com o Fubuki, porque é assim, Hakyu Fudo pela Royal Academy, acho que ele deixou um pouco a desejar. Ele pela Royal Academy ele deixou um pouco a desejar, mas pela seleção ele deu a volta por cima. Eu, na minha opinião, a visão dele é melhor do que a visão do Kido, porque muitos dos jogos ainda no Japão, quem conseguiu resolver foi o Fudo, ou Calypso, como preferirem, foi ele que conseguiu resolver, enquanto o Jude estava com dificuldades, especialmente no jogo de estreia do Caleb pela própria seleção. Foi ele o único jogador que estava a conseguir fazer algo frente à seleção da Coreia. Ele foi o único jogador que estava a conseguir fazer alguma coisa. Ou seja, ele tem uma visão de jogo espetacular, força física dele aposto que vence a todos, mesmo a todos. Só que ele tem a falta de habilidades. É verdade que nas temporadas como Orion e Ares ele já ganha os seus chutes especiais. Se ele tivesse talvez alguma habilidade especial, acho que eu colocaria ele em Tier S, mas vamos comparar as habilidades de um e do outro, mesmo que eles sejam idênticos em tudo, o Kido acaba por ter mais habilidades e aí temos uma visão maior da jornada do Kido do que nós temos do Fudo. Vou ter que colocar no Tier A+, e é o meu estilo preferido, eu vou ter que colocá-lo aqui. Afrodite entra na classe A+. É dos meus jogadores também preferidos, ele pelos Zeus é o único jogador que estava a conseguir fazer frente à técnica especial dele na altura em que a Raymond enfrentou. Perdão, a técnica especial dele na altura que a Raymond apresentou, aposto que na altura fosse mais forte do que o tornado de fogo dos Shuya Boys. E ele, pela seleção coreana, ele foi a estrela, sem sombra de dúvida. Até podemos pegar aqui o Torres e o Gazé, que são jogadores muito acima da média e que deram muito trabalho à Raymond quando o enfrentaram. Mas eu sei que, além de poderem ser muito acima da média, o Afrodite acaba por destacar. Até podemos meter aqui o outro atacante da seleção como classe B, porque o que nós vimos foi ele apenas na seleção. Ainda assim, aposto que o Samioka é melhor do que ele. Ui, Hiroto. Podia colocá-lo mesmo aqui, mas na minha visão ele é idêntico ao Fubuki. Ou melhor, ou pior, não sei. Eu vou pôr como melhor porque ele teve mais destaque na seleção do que o próprio Fubuki. Se contássemos como seleção, até podia pôr aqui o Fudo. Pá, vamos contar como seleção porque os três jogaram juntos e quem destacou mais deles foi o Fudo. Mas o Xavier ou o Hiroto, como vocês preferirem, é dos atacantes mais detalhes. Acho que todos os chutes que ele teve na obra foram gol, não sei porquê. Acho que se calhar só não foi quando foi Genesis versus Raymond, mas todos eu acho que os remates que ele teve pela seleção foram gol. Acho que ele teve uma taxa de aproveitamento de 100%. Para verem quão letal ele é. David ou Samford,
Ele é um jogador acima da média de classe A, na minha opinião. Royal Academy. Do Royal Academy ele era um ótimo jogador. Quando o Jude foi embora, ele virou capitão. Depois houve um incidente e quem virou capitão foi o Callum na Royal Academy Deluxe. Imagina assim, na Royal Academy Deluxe o David era o jogador-chave, e pela seleção, quando ele veio substituir o outro jogador que se não recordo qual, fez ótimo trio do meio campo ou barra ataque, que ele também é um atacante, com o Callum e com o Jude, que originaram a minha técnica preferida, o Pinguim Imperial número 3. Eu acho que ele teve boa exibição, mas agora que estou aqui a pensar, eu vou pôr ele como top tier B, porque eu acho que o Nathan, o Eric destacam-se mais e o Torres e o Gazette também. Vou ter que colocá-lo aqui. Outra tier B que eu coloco aqui, não lembro o nome dela, ela é uma ótima jogadora. A segunda melhor não, acho que a terceira melhor da equipa do Genesis, mas não posso colocá-la no mesmo patamar que os restantes. Não quer dizer do que ele, não me lembro dele, não me lembro do nome dele, sei que era um ótimo jogador da Genesis e eu vou colocá-lo aqui por isso. O Janus, na minha opinião, é classe A, não pelo que ele fez pela seleção, porque o que ele fez pela seleção foi muito medíocre e ele teve muito tempo no banco, mas ele era o terror das equipas como a Royal Academy, como a Raymond, no arco dos Aliens. Ele é um jogador brilhante, fundamental. Portanto, eu vou ter que colocá-lo uma tier A para o diversificar. O guarda-redes da Genesis era um ótimo guarda-redes, só que olhando para aqui ele não teve o destaque deles. Eu até posso se calhar fazer assim, devido aos destaques, colocar os dois na classe C. Turamaro, esse miúdo só tem uma coisa: o estilo de jogo dele todo era para ser um classe S. Ele é o jogador mais jovem deles e com certeza talvez um dos futuros melhores jogadores que há. Não sei se supera o Axel ou não. No gol, isso nós também não podemos por não ter uma visão dele, mas o que ele fez pela seleção, ele era um jogador fundamental. Ótimo a driblar, ótimo a rematar, tinha aquele medo no início de marcar mais golos com o Axel assim, e a equipa não gostar dele, mas ele é um ótimo jogador. Mas como ele só foi mostrado no Japão, eu vou colocá-lo aqui como classe A. Como é que ele é? Tobitaka? Acho que é Tobitaka o nome dele. Ótimo lateral, na minha opinião tem um dos poderes, tem uma das melhores exibições quando ele consegue, quando ele começa, não é quando ele começa, deixa-me fazer isto aqui, se calhar. Quando ele aprende a usar os seus poderes, ele vira um dos melhores defesas ligados no Japão, um dos mais persistentes e um dos com as melhores exibições. Eu acho que é um grande tier B, demorou um bocado a aprimorar-se, mas é um ótimo defesa, ótima convocação da parte do técnico da seleção nacional. Demónio Estrada. Ele literalmente foi implantado tudo para ser uma cópia do Kido. E as técnicas que foram utilizadas nele acabaram por ilusionar, porque ele acabou por ser um ótimo jogador no jogo contra a Itália. E este quarteto aqui, onde é que está o outro? Aqui, estes 4 contra a equipa do Kageyama. Só que ele só teve esse desempenho devido a um programa que meio que foi instalado nele e nos seus óculos, porque ele começou a perder a visão. Eu vou deixá-lo no classe B, porque a influência que ele teve até foi uma influência de um nível A,
Só que, como foi tudo por um programa, eu acho que ele não merece. Os demónios e os anjos, eu vou colocá-los aqui no B. Não acho que a exibição deles foi a melhor, honestamente. Estava à espera de muito mais. Vou deixá-los numa classe B. O Filho não é mais do que. Ele é classe A. Ele é quase A mais. Um ótimo meio campo, mas ainda assim eu acho que ele não chega ao nível da Afrodite. Aqui está. Um guarda-redes tão imbatível quanto Marco. Na minha opinião, mais imbatível até que Marco, porque eles sofreram um golo frente à Hammer. De resto, ele foi quase um guarda-redes imbatível. Eu vou ter que colocá-lo numa classe S. É verdade que nós temos pouca visão dele, mas a visão que nós tivemos é que ele era mais imbatível que o próprio Marco. E por isso eu vou ter que colocar no classe S, não posso colocá-lo aqui. E a mesma coisa que este defesa. Defesa da seleção da Argentina, na minha opinião, o melhor defesa da obra. Nós só tivemos a visão daquele jogo frente à seleção onde o Marco, o Fudo e o Jude e o David não conseguiram comparecer, onde a seleção da Argentina venceu. Mas ele mostrou-se ser um defesa implacável. Eu tenho que colocá-lo como acesso como melhor defesa da obra. Shadow. É aqui para a classe C. Não há muito a falar sobre ele. A dupla da seleção americana. Temos aqui o Eric. Vamos ter que colocar um pouquinho aqui abaixo. Se calhar tem um pouco mais aqui à frente. Eles eram a dupla do meio campo barra ataque do Eric e que deram muitos problemas à seleção. E o modo de jogo deles, quando foi para ajudar a salvar a irmã do Jude, notou-se que eles eram jogadores de nível, um patamar diferente. Eles são ótimos jogadores e eles merecem estar aqui, por isso é que eu os coloquei e não coloquei outros jogadores. Está aqui. Este jogador aqui, na minha opinião, não me lembro o nome dele, tem o Excalibur, que aquela espada, na minha opinião, é o melhor chute da obra. Acho que não há melhores remates que os dele. Não há nenhum melhor remate que aquele, na minha opinião. O Axel para mim é melhor atacante, mas o chute dele é melhor. O Romínio podia colocar uma classe S, mas ele é uma classe A. Mais. Ele é um ótimo jogador e talvez se ele tivesse jogado ao seu nível máximo, sem a manipulação que estava a ver na seleção brasileira, ele pudesse até ser um classe S, mas devido à manipulação vou ter que colocá-lo numa classe A++. O capitão da seleção italiana, vou ter que colocá-lo acima do Filho, mas não vou pô-lo aqui quando S. Eu pensava que ele ia ser mais surpreendente por causa das especulações que foram tipo que ele próprio criou, porque ele durante o anime ele apareceu várias vezes para ver a seleção japonesa e eu pensava que ele ia ser muito mais surpreendente do que acabou por ser a obra. Eu coloquei este jogador aqui na seleção brasileira porque eu acho que, na minha opinião, foi muito importante para conseguir que o Robinho jogasse o seu melhor futebol e eu quis metê-lo aqui como uma menção, como um grande jogador que ele é. Os irmãos Tobitaka, eles são classe B, porque ambos juntos fazem um grande trio e um deles até foi convocado para a peneira, para a seleção nacional, portanto dá para ver que eles são bons jogadores e merecem estar aqui. Não lembro do nome dele, é do Coisa dos Ogres, sei que ele era um atacante monstruoso, só que ele foi basicamente um jogador de um spin-off de Inazuma Eleven, portanto eu
até podia não optar por ele, mas quis colocá-lo aqui como uma menção, como um bom jogador que ele era. E bem pessoal, esta foi a nossa tier list, este é o canal Football Station, espero que vocês tenham gostado, deixem o vosso like, inscrevam-se no canal, mais vídeos vêm por aí, vamos continuar com a nossa série de FIFA, modo treinador com Valência, e vamos continuar com a nossa série também de Inazuma Eleven. Esperem que isto vai voltar a aparecer mais vídeos, o canal vai continuar a ter movimentação, tanto este canal quanto o meu canal Michael RPG também pessoal, está tudo a voltar aos poucos, preciso de tempo. Estou um bocado sem tempo, portanto é que os vídeos estão a ser lançados mais devagar, mas aos poucos vamos ter mais conteúdo aqui no canal. Se é o próximo vídeo, fiquem bem.